é a diferença de uma entrevista de emprego e uma entrevista informativa? Bom, a entrevista de emprego é uma entrevista, claro, para você conseguir. Você foi convidado para ser entrevistado, então você almeja uma vaga de emprego, e claro que o seu futuro empregador ele também está procurando informações, habilidades, e principalmente as habilidades técnicas, mas principalmente as habilidades comportamentais. Se você tem uma boa comunicação, se você tem uma boa liderança, porque assim, se você já foi chamado para entrevista, pelo menos o crivo do currículo você já passou. Agora, o que vai ser importante é você provar o que você escreveu no currículo na entrevista. Então, assim, são mais situações que você tem que provar nas entrevistas de emprego. Claro que o entrevistador é que está no comando, ele que faz as perguntas. É uma situação muitíssimo mais formal e estressante, acho que tanto para você quanto para o entrevistador, porque eu já fiz também várias entrevistas quando trabalhei aqui como gerente para montar o meu time da minha província aqui. É muito estressante também para o entrevistador fazer essas entrevistas. Então, é estressante para ambas as partes. E a duração é de 30, 40 minutos, geralmente de 40, 50, de uma hora, as entrevistas de emprego. Agora, a entrevista informativa é uma conversa mais informal, mais relaxada, porque a ideia, é claro que é extrair informação, mas também é o início de um relacionamento que você está tendo com essa pessoa, que você quer ter um genuíno interesse de saber sobre essa pessoa, saber sobre qual que é o métier, qual que é o trabalho, o dia a dia dessa pessoa, quais são as dificuldades e quais não. Não existe, por exemplo, em ambas as partes, nenhuma pressão a pessoa fazer uma contratação, a ter que decidir na sua contratação. Você também não precisa necessariamente provar alguma coisa para essa pessoa, porque assim, não é que é uma conversa totalmente informal, mas se comparada com a entrevista de emprego, ela é muito mais informal. E aí o que é interessante, você é a pessoa que faz perguntas sobre o setor, sobre a carreira, sobre a empresa, então você precisa se preparar para essas perguntas, porque quem vai fazer a pergunta, quem é o entrevistador é você, e não a outra pessoa, né? E aí o mais interessante é que você vai conseguir informações de bastidores. O que são essas informações? São sobre a informação sobre o trabalho, como é que foi o plano de carreira dele até então, os próximos planos, promoção, a cultura da empresa. E aí eu elaborei mais de 200 perguntas que você pode fazer para o seu futuro empregador ou para uma pessoa que já trabalha num setor que você gostaria de trabalhar, e que elas estão divididas justamente sobre o trabalho, sobre o dia a dia, sobre o plano carreira, promoção, essas perguntas no curso. Uma coisa bastante interessante também é que você pode entender um pouquinho a rotina, porque assim, por exemplo, eu tenho uma experiência eu era professora universitária, eu tinha meu PhD, era diretora executiva, e quando eu mudei para TI, achando que eu gostava de TI, eu fui descobrir assim que eu gosto de tecnologia, mas o dia a dia para trabalhar com TI, de ficar quase que 10 horas só no computador, eu gosto de computador, mas assim, não é o que me inspira trabalhar, ficar direto só trabalhando com o computador, sem estar em contato, assim, por exemplo, com as pessoas. Então, assim, eu fazendo as minhas entrevistas informativas, eu vou entendendo que esse definitivamente não era um trabalho para mim. Outro trabalho que eu entendi também, que assim, a gente trabalha muito com estatística. A estatística é uma área bem complexa, principalmente para mim, que eu sou das humanas. Então, assim, eu nunca seria uma ótima cientista de dados conversando com essas pessoas. Uma diferença fundamental da entrevista informativa é que você vai conversar com profissionais que já trabalham na área, no setor, que você quer fazer essa mudança. Então, você realmente vai ter informações muito mais valiosas. E uma coisa bastante interessante é que se você está mudando de área, é bem provável que você não tenha muito contato. Então, assim, é uma forma de você começar os seus contatos. E você aumentando os seus contatos também, depois eu vou te ensinar como é que você vai aumentando esses contatos. E aí, assim, a ideia da entrevista informativa definitivamente não é para você conseguir um emprego. Entretanto, essa entrevista, essa conversa casual, ela sim pode se converter numa entrevista de emprego, ou como uma referência que pode resultar numa entrevista de emprego, porque são contatos que você está tendo, porque apesar de ser informal, você está sendo de uma forma ou de outra avaliada por essa pessoa, que se tiver uma vaga
essa pessoa pode te informar. E aí é um processo poderosíssimo que você pode usar isso ao seu favor, exatamente. Assim, você não vai pedir uma vaga de emprego para essa pessoa, mas você tem condições de mostrar para essa pessoa o quão profissional você é. Você pode mostrar o seu currículo, que é uma forma de interação, porque afinal, apesar dos requerimentos técnicos que uma vaga pode precisar, definitivamente é uma interação humana que você está tendo com essa pessoa e que ela vai poder te falar um pouquinho melhor sobre você para o chefe dela, para um amigo dela, porque ela já está nesse ambiente, né? E aí você vai experimentar, olha só, isso que eu acho bastante interessante, você vai experimentar o poder das pessoas se ajudarem mutuamente. Então, assim, eu acho que assim, existe uma coisa bastante natural da gente, a gente querer ajudar o outro e ser ajudado e ter esse relacionamento mútuo, né? Então, se agora você está sendo ajudado por uma pessoa fazendo essas entrevistas informativas, você vai futuramente, quando você já estiver numa área, quando você já tiver mais experiência, ou mesmo com a experiência que você já tem, você pode se candidatar a ser uma pessoa, a ajudar as pessoas que estão querendo entrar na sua área. Então, eu gosto muito desse método, porque é um método ganha-ganha. Você ganha ajudando com as suas experiências, com as suas habilidades, e a outra pessoa ganha conseguindo informação que elas não vão conseguir na internet, que eu acho que é o mais poderoso desse método.